Muitos discípulos de Rica Perrone. Muita gente vem no chat só para tumultuar, só quer falar de assunto polêmico. E nós não somos assim. Qual é o assunto polêmico? Qual assunto? Vai, joga, vai. Não vou fazer isso. Mas eu gostaria de começar então, antes de a gente falar de Campeonato Brasileiro. Eu gostaria muito que o Rica estivesse aqui, porque ele pensa completamente diferente de nós três, provavelmente. Mas ontem saiu a entrevista no Fantástico do Alan Jesus, o ex-empresário do Luva de Pedreiro. As coisas vão ficando cada vez mais claras e vão mostrando que havia sim um problema no contrato. Né? A gente descobriu ontem no Fantástico que aquela multa imaginária de 5 milhões e 200 mil reais, acho que era, é uma multa unilateral. Ou seja, se o Alan Jesus desiste do contrato, ele paga 0. Se o Luva de Pedreiro desiste do contrato, ele deve ao Alan 5 milhões e 200. Isso é ilegal? Não, não é ilegal. Isso é imoral? É imoral. É imoral. Dá para questionar no tribunal? Dá para questionar. Se vai ganhar ou não, não sei. A defesa vai tentar provar que, né, o Irã, né, ele não tinha muitas condições, né, discernimento ali no momento da assinatura, lá atrás, para levar tudo isso em consideração. Então vão brigar na justiça. Vão tentar, acho que, conciliar, né, antes de ir a tribunal. Eu acho que é mais conciliação mesmo. Vão tentar se entender, né, e ver para onde a corda vai esticar mais nesse caso. Mas, assistindo a reportagem, o Alan acabou sendo desmentido várias vezes, né? Por coisas pequenas, tipo placa do YouTube, né? Que o nome da ASJ Consultoria estava na placa do YouTube de inscritos, não tinha necessidade de estar e não haveria uma segunda placa, ao contrário do que ele informou, né? O YouTube só dá uma placa. Já vocês estão com 100 mil, né? Vocês estão com 74 mil. Por falar, quero minha placa. Essa placa é minha. Essa placa é minha. Essa placa é minha. Não, isso é óbvio que é minha. É minha essa placa. Vai ser uma placa... Já falei no início do programa. Não, mas eu quero by Lifinho Management Inc. Perfeito. Lifinho Management Incorporated. Não dá. Eu queria falar sobre o negócio do Alan. Não, só mais uma coisa, Cleber, que eu não sei se você viu até o final a reportagem. Eu não vi nada. Mas aquele questionamento depois que o Luva faz com uma outra advogada, a advogada questiona essa multa, né? Pede para passar de unilateral para bilateral e também questiona a duração. E aí o Alan fala, não, mas ficou tudo certo, só que esse contrato novo com a correção não foi assinado. Não foi assinado. Então... Deixa eu dar eu vou falar para a 10ª vez... Vou falar pela 10ª vez esse tema. Eu conheço o Falcão e o Falcão não é tema para mim. Não é tema para mim. Desse assunto Luva de Pedreiro e Alan. O Falcão não é tema. Esse negócio de aliciar e tal, aliciação, para mim isso é bobeira. Livre mercado, cada um faz o convite que quiser. Já deve ter recebido 200 convites para sair da Globo durante o tempo que estava lá. Canedo igual, eu recebi outros para trocar de casa de aposta, para fazer não sei o quê. Isso não me pega, isso não me fere em nada. O tema é o seguinte... Eu não estou falando que o Alan roubou, até porque isso seria leviano da minha parte. Ninguém acha isso aqui. É isso. É porque fica parecendo isso. Eu tive com o Alan no telefone, que ele tentando me ajudar a recuperar minha conta no Instagram. O Alan me tratou super bem, muito educado, tudo perfeito. Foi meu contato com o Alan. O Falcão eu conheço melhor e tal, etc. Inclusive ele está aqui na Florida Cup comigo. Bem, eu só acho que o Alan errou como ser humano e como profissional. Ponto 1. Por exemplo, eu não gosto de enganar ninguém. E manter um Luva no meio da terra, mesmo com dinheiro no bolso, é enganar os outros. Eu não gosto. Então, quando eu estava muito fodido de grana, eu falava que eu não tinha grana e fiz rifa aqui no Instagram. Quando eu comecei a melhorar, eu não fiz mais rifa, porque eu não preciso mais da rifa, graças ao bom Deus. Hoje eu posso fazer tal e tal coisa que eu não podia fazer, e as pessoas sabem que eu posso, porque eu aviso que eu posso. Então, a criação do personagem para chutar no ângulo, ela pode ser no Cerrado ou pode ser no Empire State, por exemplo. Pode ser onde ele imaginar, daria para fazer aquele processo ali. Ponto 1, eu não gosto dessa estratégia de manter ele lá. 2, ele não morava no Rio. Fato. Isso é um assunto encerrado. Então, isso ele não morava no Rio. Parênteses, ontem... Ele também falou que o aluguel do apartamento no Rio estava em negociação. Isso na matéria do Fantástico. Tá. Então não foi. Só não, tem realmente 4 meses. Tem 4 aconteceu. meses que o moleque tá ali. Era para ter tirado o moleque daquela. Bem, aquela casa dele não é humilde. Minha mãe morou na favela há muitos anos, meu pai também. Minha avó lavou roupa na favela. Então eu falo com propriedade. Aquela casa dele ali não tem condição nenhuma de deixar um menino ali com R$2.000, você aluga um apartamento em Recife, a 1 quadra da praia.
Já falei isso aqui também. Então acho que ele errou nisso. Ele não morava no Rio. Não morava no Rio. Ele continuava morando lá. Isso é outro erro de gestão, na minha opinião. O 55-45, para mim, não cabe. Não existe. Eu não teria coragem. Eu não teria coragem. Não existe. Exemplo, um contrato eu e o Thiago Leifert. Thiago, eu vou te empresariar. Me dá 55. Se o Thiago topar, beleza. Porra, inteligentíssimo, subinstruído, o problema é nosso. Aí é ombro a ombro. Um menino que não tem dente na boca daqui para trás, não sabe falar. Vide ele, o pai, não consegue falar. O menino só tem 3 frases. Não tem mais 3 frases. Me dá agonia ver ele falar. Aquilo ali é ignorância, não é burrice. O menino não tem acesso. Aí o contrato me machuca. Morar naquele lugar me machuca. Não ter adiantado dinheiro na frente para ele e para os pais poderem viver me machuca. Sabe? Negar propostas me machuca, porque eu tenho conhecimento de 2 propostas que negaram para ele, que foi um amigo meu que ofereceu. Então, me machuca. Negar Nike e Adidas me machuca. Achar que ele vai ter uma carreira é, no mínimo, arriscadíssimo, porque ele nada mais nada menos que é um Big Brother. O que o Big Brother faz quando sai do programa? Ele suga o máximo que dá uma esponja para que ele possa ter uma reserva na frente, porque a maioria deles vai embora, vai acabar. Vai acabar a maioria. A Sabrina Sato é um caso específico. E outro caso é um caso específico. Grazi Massafera. Grazi, etc. Então, quer dizer, a estratégia tinha que ser igual ao do Big Brother, era somar o máximo de dinheiro possível para que o moleque tivesse conforto pro resto da vida. Esse negócio de longo prazo, não, casa de aposta não fecha com casa de aposta. Pô, tá louco, mano. Tá louco. O moleque não tem dente na boca, porra. Então, como gestão de processo, como gestão de carreira, eu acho que é péssimo, é inacreditável. Então, esse assunto não tem nada a ver com o Falcão. Esse assunto já era levantado nas redes sociais, as pessoas reclamavam desse tema. Pô, ainda tá assim, ainda tá assado e tal. Isso me incomoda. Eu não tô chamando o Alan, repito, de ladrão, que roubou. Nada disso, nada disso. Eu só não gosto da gestão do Alan para com o Luva de Pedreiro. Me estendi, desculpa. Não, imagino. Eu também não tenho nenhum adjetivo a dizer, a não ser que 55% não existe, já falei isso para vocês. Se for, tá me falando que é 40% do Falcão, não sei, não olhei o contrato com o Falcão, mas se for, também acho muito, eu não assinaria, se fosse 40%. Na reportagem ontem mencionaram 60-40, 60 pro Luva. 60 também acho muito, acho muito. Também 40 já acho demais. Na entrevista ao Cara Tapa, eu não assisti a entrevista inteira, mas vocês do chat podem me ajudar. O Rica também conversou com a gente no dia, falou sobre o contrato, o raciocínio era como se fosse um contrato para um músico, que você pega 55% e tal. A diferença é que o Luva não é músico. O Luva não canta. O Luva não tem violão. O Luva, ele entra na categoria influenciador de trick shots, como dizem nos Estados Unidos e na Europa, que são aqueles caras que fazem graça com a bola. Tentam acertar a bola dentro de um balde, tentam acertar a bola de um estádio lá pra fora numa cesta de basquete, e o dele é chutar no ângulo, domínio, num gramado que não existe, né, num terrão. Então ele é isso, ele é um cara de trick shot. Se ele... mas é que formaram uma empresa, mas na linguagem do contrato tá representante representado. Quando você forma uma empresa com alguém, você não usa esse linguajar de representante representado. Isso é um contrato de gerenciamento de carreira. Logo, não dá para você pegar mais do que o seu gerenciado. Você não pode pegar mais da metade do que ele é, porque ele é o mais importante. Você está apenas agenciando ele. Se fosse uma empresa, normal ter 33, 33, 34. Mas se não é uma empresa, que empresa é essa que você tá... Que gerenciamento é esse que você está pegando 55%, né? Fala, Canedinho. E os pormenores também incomodaram, né? Teve a questão da placa, teve a questão do... O Neymar se manifestou e ele meio que foi pressionado a falar com o Neymar para ele fala isso ontem, veja, não é bem assim, né? Então, esses detalles pequenos. Como também tinha um terceiro influenciador que ele também divulgava, né? E que também tinha participação, né? Um terceiro influenciador entrando aí, que ele fazia que é dono de 10%, e tal. que é dono de 10%. 45 então, Alan, 10 esse rapaz. Que também aí, eu não daria. Eu não daria. É... Se fosse comigo, eu também não deixaria acontecer. Aí você vai juntando, virou a bola de neve que virou. Perfeito. Então, assim, acho que não foi um caso, mas foi uma junção de vários. Monte de coisa. E aí incomodou. É isso, como eu gosto muito de aviação, já falei para vocês, o acidente aéreo ele tem vários fatores, são várias coisas, várias coincidências às vezes. Então, esse é um daqueles casos que é um acidente e tem várias coisas que são questionáveis ao longo do caminho. E sim, foi isso, Clear, que
O Neymar questiona na rede social sobre a placa com não sei o que lá, management. E o... Eu nem vi. Ele botou no Twitter? Faz tempo, quando saiu. E o empresário manda o Luva gravar um áudio dizendo que não, ele vai ter a placa dele, que o YouTube manda várias placas, não manda. Tá. Né? O YouTube disse que não. Foi na época isso, foi, que bateu, e o YouTube desmentiu. Aí o Neymar questionou isso, eu não lembro. Eu quase não entro no Twitter. E aí o Luva manda um áudio pro Neymar, mandam ele mandar um áudio pro Neymar para desmentir isso, mas não é verdade também, porque o YouTube manda uma placa só. Então tem uma série de coisinhas que aconteceram. O que eu acho que vai acontecer aí, a chute, é que se questionarem na justiça, esses 2,2 milhões que eles têm a receber, e realmente tem, já falei para vocês, empresas internacionais demoram a pagar, ele vai ser obrigado a dar os 55%. Acho que vai ter. O que eles precisam questionar na justiça é a multa unilateral. Aí alguém está me dizendo aqui que... mas na entrevista ao cara tapa, ele disse que... Não adianta o que ele disse. Adianta o que a advogada do Luva disse e o que ele disse ontem no Fantástico. O contrato novo não foi assinado. A multa de 5 milhões e tralalá não é bilateral. Vale o que eles assinaram lá em fevereiro, março. Ela é unilateral. Então, calma. Não aconteceu. Ele falou isso ontem no Fantástico. Tá lá a advogada, aquela famosa advogada que olhou o contrato, apareceu ontem para dar entrevista. Então, realmente é um contrato que dá para questionar. Só isso. Não é um contrato Só para fechar normal. Da minha parte, analisando bem de fora, né, os próximos passos, o Alan, assim, sem conhecer o Alan, mas sem também julgá-lo justamente por isso, mas ele vai ter agora um momento definitivo, talvez, da carreira dele, porque ou ele tem uma conciliação ali pacífica, né, entra num acordo legal, ou até a carreira dele como empresário, né, ele pode ter proporções aí, consequências pesadas, né, então a gente sabe que o Luva, ele está com o futuro dele, o sucesso garantido, 17 milhões de seguidores, 18 no TikTok, 17 no Instagram, né, agora com um bom agenciamento ali do Falcão, ele vai conseguir levantar muito mais, talvez, do que ele conseguiria antes, né, as coisas vão acontecer para ele, mas olhando para o lado do Alan, né, tem talvez aí uma divisória agora, né, ou vai ou racha. E só para terminar sobre o negócio da música, que se isso aparecer de novo, o Luva não é músico, e mesmo na música, o que acontece? Porque fala, teve um investimento no menino. Qual? Qual investimento teve no menino? Quando o Luan Santana foi contratado pelo Sorocaba lá atrás, quando o Sorocaba viu talento no Luan Santana, você coloca ele para abrir seu show, você contrata uma banda, você compra um ônibus, você bota ele num estúdio, você contrata um figurinista, você faz um monte de... Então, há um investimento. Ao longo do tempo, esse investimento vai diminuindo. Então, se no primeiro momento você ganha 40%, 50%, vai diminuindo. E, às vezes, existe valuation também. Você pega, vê o cara, vê quanto ele vale, paga para ele alguns milhões e depois você vai amortizando esse negócio ao longo do tempo. Então, não dá para você fazer um contrato com Luva de Pedreiro de músico, nem de piloto de Fórmula 1, nem de astronauta da NASA, porque ele não é nenhuma dessas coisas. Então, Pronto, só para esclarecer esse começo. Pena que o Rica não está aqui, mas sexta-feira, quando ele vier, a gente pode até conversar, se ele quiser. Mas a entrevista do Fantástico tá bem legal, se vocês quiserem assistir depois. E falar, tem que ouvir os dois lados. Tem, mas se um lado entra com uma liminar proibindo o outro de falar, fica difícil ouvir os dois lados, né? Então, finalmente, agora, conseguimos ouvir os dois lados quando a liminar caiu.